E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meus bacanas, minhas bênçãos. E aí? Hoje a gente vai dar prosseguimento à genética, certo? A gente vai terminar essa parte sobre as leis de Mendel hoje. Para continuar a parte de genética, a gente vai entrar em biotecnologia, tranquilo? Aí veja bem. Dê logo seu joinha, se inscreva se não for inscrito no canal, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre polihibridismo, certo? Que nome estranho, professor. O que seria polihibridismo? Polihibridismo é quando num cruzamento analisa-se 3 ou mais características, tá? Vou colocar aqui a palavra polihibridismo. Alguns lugares na internet ou alguns livros vão chamar, se for 3 características, de trihibridismo. Desculpa, quase que não sai, certo? Mas se eu analisar 3 ou mais já é polihibridismo. Como é que é isso? Vamos só lembrar, certo? Lembra do azão, azinho, o famigerado azão, azinho? Vamos lá, vou colocar aqui, ó, azão, azinho. Aqui eu tenho um indivíduo heterozigoto, que a gente chama de híbrido. Ele tem um gene dominante e um gene recessivo. Tranquilo? Aqui está sendo analisadas quantas características? Uma só. Monohibridismo. Tranquilo? Está aqui do lado. Monohibridismo. Já se eu tiver assim, ó, o azão, azinho, bezão, bezinho, certo? Uma característica, 2 características. São 2 heterozigotos, 2 híbridos. Então aqui a gente chama de dihíbrido. Coloquei isso lá na segunda lei, dihibridismo. Mas se eu dificultar um pouco mais, se eu tiver mais de 2 genes, aí a gente chama de polihibridismo. Tranquilo? Vou apagar aqui rapidinho. Vou pegar um apagador. E não é isso aqui que eu quero falar para vocês, não. Qual é o grande problema do polihibridismo? Fazer seus cruzamentos e descobrir os seus gametas. Tranquilo? Então, azão, azinho. Quantos gametas esse indivíduo forma? Quantos gametas diferentes, certo? Desculpa. Então, ele tem um número distinto de gametas, onde ele vai formar um gameta com o gene dominante, azão, e um gameta com o gene recessivo, azinho. Então, ele forma 2 gametas. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui em cima, para você entender melhor. Número de gametas distintos. Então assim. Pronto. Então esse primeiro indivíduo aqui ele forma 2, como a gente viu lá na primeira lei de Mendel. No segundo caso, azão, azinho, bezão, bezinho, quantos gametas diferentes esse indivíduo forma? Ele vai formar o gameta azão, bezão. Ele forma o gameta azão, bezinho. Ele forma o gameta azinho, bezão, e ele forma o gameta azinho, bezinho. Quantos gametas distintos aqui foram? 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Mas se eu quiser complicar mais, o que é que eu faço aí agora? Eu vou botar um indivíduo assim, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. O que é que eu tenho aqui? Eu não tenho mais um dihíbrido. Agora eu teria um polihíbrido ou um trihíbrido, certo? Porque ele tem 3. São 3 heterozigotos aqui, ó. 3 genes em heterozigose. Qual é o número de gametas formado por esse indivíduo? E aí? O que é que você tem que fazer? Você vai pensar assim, ó, se aqui foram 2, aqui foram 4. Então se são 3 gametas, se são 3 genes, né? No caso ali, eu vou
vou para 6, né? 2, 4, 6. Só que não é assim, meu patrão. Quantos gametas esse indivíduo vai formar? Como é que eu sei? Independente de quantos genes forem aqui, quantos gametas esse indivíduo vai formar? Então, é uma regra muito simples. Você coloca aqui, ó, 2 elevado a n. Deixa eu ver se está muito pequenininho, né? Você coloca assim, ó, 2 elevado a n. Onde esse n, ele é o número de indivíduos. Deixa eu ver se cabe no slide. Em heterozigose, ou seja, a quantidade de heterozigotos que tem aqui. Então, quantos heterozigotos eu tenho aqui? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. Então, aqui seria 2 elevado à terceira. E 2 elevado à terceira é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o número de gametas formado por esse indivíduo aqui seria 8. Tranquilão? Aí eu acho a quantidade de gametas. Tranquilo? Vou colocar outro exemplo. Certo para você? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho. E aí? Quantos genes diferentes nós temos aí? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Quantos gametas diferentes eu vou formar para este mesmo indivíduo? É só pegar 2 e elevar a quantidade de heterozigotos. Quantos heterozigotos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Esse aqui não conta. Por que não conta? Porque é homozigoto. Ele não vai influenciar, certo? Ele não vai influenciar na conta. Por quê? Já eu vou mostrar para vocês. Então, 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 gametas. Tranquilo? Distintos. Porque não influencia se for Dzão. Que é o seguinte, imagine só. Se nesse daqui, onde tinha 4 gametas, dando tchau para Vanessa ali, me perdoe, eu colocar aqui, ó, Czão. Por que não vai influenciar? Porque é o seguinte, os gametas formados serão Azão, Bzão, Czão, Azão, Bzinho, Czão, Azão, Bzão, Czão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, Czão. Então, como esse indivíduo só libera Czão, continua a mesma quantidade, os mesmos 4 gametas. Então, se o indivíduo for um homozigoto aqui, ele não entra nessa conta para a quantidade de gametas distintos. Tranquilo? Deixa eu apagar. Beleza? Aí vamos lá. Mas aí eu tenho esse bendito aqui, esse bendito indivíduo. E imagine agora que tem 2 deles. 2. Esse aqui é um macho. E se eu tiver uma fêmea com o mesmo genótipo? Aí eu te pergunto, para a gente fazer um cruzamento, a gente vai ter que fazer aquela tabelona bem grandona? Não. Suponha. Da autofecundação, ou seja, esse indivíduo fecundar ele mesmo. Imagina que isso é uma planta. Então o cruzamento aqui seria Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho. Cruzamento com a mesma coisa, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho. Aí eu te pergunto, da autofecundação, do cruzamento desses 2 indivíduos aqui, qual a probabilidade de surgir um indivíduo
Azão, azinho, Czão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzão. Deixa eu botar assim. Não tá indivíduo igualzinho aos pais. Não. Dzão, Dzão, Dzão. Qual a probabilidade desse cruzamento nascer um indivíduo com o mesmo genótipo dos pais? Aí como é que eu faço? Você faz separado, para não fazer aquela tabelona bem grandona. Então como é que fica? Vou pegar aqui, ó. Azão, azinho, cruzamento com azão, azinho. Então vai ficar como? Tá aqui do lado. Azão, azinho, cruzamento com azão, azinho. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Certo? Eu quero que nasça aqui. Heterozigoto. Quantos pontos heterozigotos aqui? 2. Então a probabilidade desse cruzamento de nascer um heterozigoto é de 2 em 4. Deixa eu botar. Deixa eu apagar isso aqui. Colocar aqui embaixo que é melhor. Certo? Só repetir aqui o que já tinha feito ali, tá, pessoal? E azinho, coube no vídeo. Então, probabilidade de nascer heterozigoto, 2 em 4. Certo? Cruzamento agora, Bzão, Bzinho. É a mesma coisa, ó, só mudei as letras. Ó. Heterozigoto com heterozigoto. Qual a probabilidade de nascer heterozigoto? A mesma, 2 em 4. Certo? Probabilidade de nascer heterozigoto, 2 em 4. Czão, Czinho, cruzamento com Czão, Czinho. De novo, estou cruzando 2 heterozigotos. Qual é a probabilidade? A mesma, porque eu não cruzei 2 heterozigotos aqui. Então, a probabilidade é de 2 em 4. Dzão, Dzão. Cruzamento com Dzão, Dzão. A probabilidade é a mesma? Não. Por que não? Porque se eu fizer um cruzamento entre Dzão, 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 só vai nascer Dzão, Dzão. Então é 100%. Então eu não preciso fazer. Certo? Por que eu não preciso fazer? Porque 100% é igual a 1. E todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, então não influencia. Então não preciso fazer aqui nesse caso. Neste caso, tá? E Ezão, Ezinho. Com Ezão, Ezinho. Probabilidade de nascer heterozigoto, 2 em 4. O que é que eu faço aqui agora? Multiplico tudo. Deixa eu ajeitar. Multiplico tudo. Dá para multiplicar, pessoal? Dá, obviamente. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 16. 4 vezes 4. 16. 16 vezes 4. 64. 64 vezes 4. Dá 256. Dá para simplificar isso aí tudinho? Acho que dá. Acho que dá por 16. Certo? Vou fazer aqui do lado. 56 por 16 dá 1, sobra 9, 96. Pronto. Beleza. Então aqui, se eu dividir e simplificar os dois por 16, vai dar, vou botar aqui embaixo, tá? Simplificação 1 em 16. Então a probabilidade de nascer um indivíduo com o mesmo genótipo do pai e da mãe aqui é de 1 em 16, certo? Esqueci de botar a multiplicação aqui. Tranquilo? E para a gente completar o vídeo, a questão da pleiotropia, certo? Que eu já tinha falado em aula, mas é bom lembrar para vocês. Aqui eu estou vendo vários genes que eles podem determinar várias características diferentes. Cada gene desse pode determinar várias características, ou eles podem interagir, como a gente viu na interação gênica. Mas a pleiotropia, o que é? Pleiotropia, só para a gente terminar aqui. Pleiotropia é quando um mesmo gene determina mais de uma característica,
certo? Um gene determina mais de uma característica, certo? Na nossa espécie isso existe, professor, lógico, conhecida como síndrome de Marfan, certo? A síndrome de Marfan, ela vai caracterizar alguns problemas estruturais na pessoa, certo? Como as mãos, os dedos alongados, certo? Pode ter a ver problemas mentais. Então, qualquer característica relacionada com a síndrome de Marfan, ela é ativada, relacionada por causa de um único gene, certo? Então, é um único gene determinando várias características. Na segunda lei, a gente viu que cada gene determina uma. Então, são duas características. Cada característica dessa é determinada por um par de genes. Pleiotropia, se fala lá, genes pleiotrópicos. Um gene determina várias características. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Cheiro na criança, cheiro na família e estuda miséria.